E começa para valer a corrida eleitoral para presidente do Flamengo em 2025. Já tem candidato definido para as eleições que acontecem agora em dezembro. Situação envolvendo Rodrigo Duche, Luiz Eduardo Batista e também uma terceira via que pode ser apresentada aí pelo Eduardo Bandeira de Melo, que pretende não se candidatar, mas sim apoiar o Flávio William. A gente vai falar sobre isso, eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo uma nova reunião. Gente, é o seguinte, não tem como a gente não chegar aqui e falar sobre o Léo Ortiz. Hoje, novamente, tem essa reunião acontecendo lá em São Paulo, Flamengo e Red Bull Bragantino. A gente vai falar sobre a situação. Vamos falar também sobre o atacante Carlinho do Nova Iguaçu, que está no radar do Flamengo, Henrique. Vou explicar para vocês. Situação envolvendo o atacante Peterson, que foi emprestado ao Atlético Paranaense. O Atlético ainda não definiu o que fará com o atacante, mas não pode ser devolvido assim ao Flamengo não, tá? Porque começou os rumores aí, o Peterson pode ser devolvido não. Sem a autorização do Flamengo, não pode ocorrer. A gente vai falar sobre isso. O Vene Casagrande trouxe até aqui uma informação bastante importante sobre a situação do Peterson. Mas fica ligadaço comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha os nossos vídeos em suas redes sociais. Pois já começo falando sobre a corrida eleitoral para presidente do Flamengo, agora em dezembro deste ano. Nesse exato momento já tem candidato, é isso mesmo, candidato definido. De acordo com o jornal O Globo, Rodrigo Duche, vice-presidente geral do clube, será o candidato da chapa de Rodolfo Landim. Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Conselho de Administração do clube, tem se reunido com sócios torcedores e pode vir como candidato. Além deles, Eduardo Bandeira de Melo pode fortalecer uma terceira via. O ex-presidente do Flamengo não deseja se candidatar, mas analisa apoiar Flávio William, que foi o seu vice-presidente jurídico na época de presidente do Flamengo. Tá aí, né? O Rodrigo Duche já está confirmado, candidato à presidência do Clube de Regatas do Flamengo, que será o candidato da chapa de Rodolfo Landim. Luiz Eduardo Batista é outro que vem se apoiando aí com os sócios torcedores, mas tem o Bandeira de Melo, que vem aí com tudo e analisa apoiar o Flávio William. Já começa a corrida eleitoral, lembrando que esse ano é o último ano do presidente Rodolfo Landim à frente do cargo máximo da presidência do Clube de Regatas do Flamengo. A partir de 2025 teremos um novo presidente no clube. É claro, se Rodrigo Duche vencer as eleições, Rodolfo Landim está ali lado a lado do Rodrigo Duche, não é verdade? Bom, mas vamos ver o que deve acontecer. Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quem realmente você gostaria de ver como presidente do Clube de Regatas do Flamengo, o cargo máximo do nosso Mengão queridão, em 2025? Rodrigo Duche, o Luiz Eduardo Batista ou o Flávio William? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto aqui, vamos falar sobre o caso Peterson, sobre a situação envolvendo o caso de indisciplina. Ele chegou 10 minutos atrasado no treino da última segunda-feira e com isso a diretoria do Atlético Paranaense não gostou. O Vene Casagrande, ele trouxe aqui em seu perfil oficial o seguinte: sobre Peterson, o Atlético ainda não definiu a situação e nem se manifestou oficialmente ao Flamengo a respeito do ocorrido com o atacante, que chegou atrasado ao treino por cerca de 10 minutos e a diretoria do Furacão não gostou. O contrato entre os clubes não prevê devolução sem o aceite do Flamengo. Ou seja, se o Atlético quiser devolver o atleta, precisa da autorização da equipe carioca do Clube de Regatas do Flamengo. Então tá aí a situação do Peterson. Bom, alguns, né, falam que foi por conta aí, né, da balada, tudo e muito mais. O Peterson acabou se atrasando ali 10 minutos no treino da última segunda-feira. Mas o fato é que a diretoria do Atlético Paranaense afastou
o Peterson, garoto de apenas 20 anos, né, gente? Pelo amor de Deus, hein? Vamos focar no trabalho, né? Vamos ter responsabilidade maior aí. Essa é a verdade. Bom, mas tá aí, né? Afastou dos treinos junto com a equipe. Está treinando separado. Mas até agora o Atlético ainda não se posicionou sobre a situação do atacante Peterson. Bom, mudando de assunto, já se falando sobre atacante, vamos falar sobre o atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu, que está no radar do Flamengo, Henrique, é isso mesmo? Segundo o jornalista Júlio Miveneto, ele informou que o Flamengo observa o atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu. Marcos Braz e Andrezinho, coordenador do clube carioca, tiveram uma reunião para conversar sobre o atleta de 27 anos. Carlinhos é o artilheiro do Campeonato Carioca com 8 gols. O único gol sofrido do Flamengo em jogos oficiais na temporada foi do atacante do Nova Iguaçu. Tá aí, Carlinhos, que hoje tem 27 anos, né? Está no Nova Iguaçu e o Flamengo vem analisando. Inclusive já teve até conversa de Marcos Braz com o coordenador da equipe do Nova Iguaçu para conversar sobre o atleta. Mas até então ainda não foi aí, né, definida nenhuma proposta do Flamengo. Mas vamos ver o que deve acontecer. Será que realmente seria uma boa contratação para o Flamengo? Quem sabe possa ser que sim, né? 27 anos, ainda joga muito. Mas por outro lado, deixando claro aqui que é centroavante, hein? É um centroavante. Tem a situação do Gabigol, tem um Pedro, 2 centroavantes no nosso Mengão queridão, e Carlinhos, a mesma idade de Gabriel Barbosa, centroavante, que o Flamengo está aí observando. É oportunidade, né, gente? É oportunidade. Então vamos ver o que deve acontecer. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. É um bom nome para chegar e reforçar o ataque rubro-negro carioca nessa temporada de 2024? Fica à vontade, deixa aí seu comentário, deixa aí sua opinião, beleza? Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre a situação envolvendo o Léo Ortiz, que mais uma vez eu venho aqui falar para vocês, tá? Eu peço até desculpas para você, torcedor rubro-negro, por estar sempre aqui falando, mas não tem como a gente não atualizar as informações em relação à situação do Léo Ortiz. Hoje, por exemplo, tem reunião, uma nova reunião, aconteceu uma ontem. Bom, não ficou muito bem encaminhado, mas ficou em aberto as negociações. E hoje, novamente, as diretorias marcaram uma nova reunião. O Bragantino, ele aceitou reduzir um pouco da pedida pelo zagueiro Léo Ortiz. O clube paulista caiu de 10 para 9 milhões de euros e querem um parcelamento curto com uma entrada maior. Essa é a informação que temos. O Gabriel Reis, ele trouxe informação importante sobre os valores que estão sendo disponibilizados pelo Flamengo para a compra de Léo Ortiz. E ele disse o seguinte: o financeiro só autorizava chegar ao valor de 7 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros em metas. Marcos Braz e Bruno Espíndola tentam convencer o financeiro do clube e o presidente Rodolfo Landim para acertar a contratação do zagueiro Léo Ortiz. A reunião em São Paulo não teve a presença do jogador nessa última terça-feira. Ocorreu entre os dirigentes dos dois clubes, Bragantino e Flamengo. Flamengo e Bragantino terão nova reunião por Léo Ortiz hoje, nesta quinta-feira, em São Paulo. A expectativa dos dirigentes do Flamengo é de que se aproxime de um denominador comum. Em suma, o Bragantino diminuir a pedida para, então, o rubro-negro aumentar a proposta pelo zagueiro. No entanto, olha só, hein? Os dirigentes do Flamengo acham muito pouco provável que o negócio seja fechado na reunião de hoje. Eles esperam, pelo menos, que ocorra um verdadeiro avanço rumo a um acordo. Meus amigos, parece estender mais ainda essa novela, né? Lembrando que a janela se encerra já na próxima quinta-feira. Dia 7 acaba. Dia 7 acaba a janela. Na quarta-feira, um dia antes do encerramento da janela de transferências, acontece um jogo importante do Red Bull Bragantino contra o Botafogo, primeira partida da terceira fase da pré-Libertadores. Então, assim, é um jogo importante e eu não sei como é que vai terminar essa novela.
Torcemos para que tenha um final feliz para ambas as partes, Flamengo, Red Bull e também o jogador que quer muito. Agora, tudo depende do departamento financeiro do Clube de Regatas do Flamengo aceitar pagar o que o Red Bull pede, inclusive 9 milhões de euros, com um parcelamento curto. Além disso, um valor já de entrada, né? Posso dizer assim, uma boa entrada. Daí então o Bragantino fecha. Então vamos ver o que deve acontecer. Mas eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, você pagaria os 9 milhões de euros pelo zagueiro Léo Ortiz? Ou deixaria essa negociação para lá? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Até porque, né, já vem aí há dias, 3 meses já na verdade, essa negociação. O Flamengo parece esticar até onde der o último dia da janela. O Flamengo parece que vai, porque nessa reunião de hoje, se não acertar, mas querem deixar tudo muito bem encaminhado. Até parece que eles acham que tem aí, né, 1 mês, 2 meses de janela ainda. Bom, mas vamos ver o que deve acontecer. Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? O de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.